Um dos mais poderosos princípios da realidade, que tem o poder de transformar completamente as nossas vidas para sempre, é o princípio do espelho. Esta grande transformação não envolve uma técnica ou estratégia específica que exija ação. Este princípio está relacionado com a pessoa que se quer tornar. Por exemplo, se o seu desejo é tornar-se milionário, a verdade é que precisa de se tornar milionário por dentro antes de isso se manifestar por fora. Caso contrário, você continuará pulando de um lugar para outro, pensando que o problema está em você. Portanto, a primeira lição deste princípio é: se você não mudar internamente, nada externo mudará. Essa é a essência fundamental do princípio do espelho. Se você dominar esse princípio, tudo ao qual você tocar se transformará em ouro. No entanto, isso exige que você enfrente seus próprios demônios, seu próprio reflexo, palavras que talvez não goste. Se você está realmente pronto para uma mudança significativa, este vídeo é para você. Neste vídeo, compartilharei também um exercício crucial que ainda pratico hoje. Portanto, hoje, vamos desvendar este princípio e como ele pode realmente mudar a sua vida. A realidade é um espelho que reflete a sua relação consigo mesmo e com o mundo, ou com a própria realidade, o seu mundo interior e o seu mundo exterior. O que é que eu quero dizer quando digo isto? Bem, voltemos ao exemplo de se tornar um milionário. Se a sua relação com o dinheiro é que não é capaz de ganhar dinheiro, que não é bom a ganhar dinheiro, então o espelho da realidade dirá: é nisso que acredita, que assim seja. Aqui está mais uma prova de que não és capaz de ganhar dinheiro. E, consequentemente, a vida dar-lhe-á mais circunstâncias que confirmam a sua hipótese e a afirmação que está a fazer. Por isso quero que te lembres deste ponto crucial. O mundo exterior é apenas um reflexo formado pela imagem, o que essencialmente é outra forma de dizer que é o nosso mundo interior. Se olharmos atentamente para o mundo que nos rodeia, é evidente que a maioria das pessoas está cada vez mais imersa no frenesim do mundo exterior, consumida pela tecnologia, pelas redes sociais e pela azáfama da vida cotidiana. Muitos de nós perdemos a ligação com a nossa sabedoria interior, a essência interior que outrora dominamos. Por isso, vamos explorar as 4 chaves que lhe permitirão moldar a realidade de acordo com os seus desejos. Quando estudamos a lei da atração, por exemplo, uma das coisas mais frequentemente mencionadas é que a realidade é um espelho, e o que tentamos fazer é manipular esse espelho. A primeira chave fundamental do princípio do espelho é compreender que o espelho da realidade reflete 2 coisas: a sua relação consigo próprio e a sua relação com o mundo que o rodeia. Por outras palavras, o que vê no espelho da realidade é uma projeção da forma como vê a si próprio e como vê o mundo. Se olharmos para nós próprios e pensarmos que não somos suficientemente bons, o espelho refletirá simplesmente essa crença: eu não sou suficientemente bom, não consigo fazer isto porque não sou suficientemente bom. E o espelho vai responder: não é suficientemente bom. Aqui está mais uma prova de que não é suficientemente bom. O reflexo baseia-se nas mensagens que envia para o espelho da realidade. O espelho da realidade é, de certa forma, como um amigo leal que está sempre disposto a validar aquilo em que acredita. Assim, em vez de tentarmos manipular diretamente a imagem refletida, temos de aprender a transformar a imagem que projetamos em frente ao espelho. Isto é semelhante ao ato de influenciar alguém. Quando dizemos diretamente a alguém: não faça isso, a probabilidade de ele fazer exatamente o que foi proibido é elevada. No entanto, se optarmos por motivar e inspirar, apresentando razões persuasivas para evitar determinadas ações e explicando os potenciais impactos negativos, a pessoa sentir-se-á mais inclinada a ouvir e a aceitar a nossa influência. Assim, o nosso objetivo é influenciar indiretamente o nosso mundo. O espelho da realidade simplesmente intensifica o que dizemos. Refletirá sempre o que considera verdadeiro na sua mente, tanto sobre si próprio, como sobre a sua identidade e a sua visão do mundo. Lembre-se que esta é uma das chaves mais importantes. Agora, a questão é: como é que podemos mudar isto? Como é que podemos interromper este padrão e escolher conscientemente o que queremos? É preciso criar a sua própria identidade e visão do mundo, o seu paradigma. Vou dar um exemplo para o ajudar a compreender como criar a sua identidade. Antes de mais,
É essencial ter clareza sobre o que se quer a longo prazo, daqui a 10 anos, por exemplo. Na imagem final, qual é a atividade que se vê a fazer todos os dias? O que é que tem que faz da sua vida uma viagem contínua de descoberta? E pergunte a si próprio, quem estou a ser agora? Que características e traços tenho quando estou a conseguir, a ter e a fazer todas estas coisas? Isto é crucial. Em seguida, considere qual é a sua visão do mundo. Como é que vê o mundo quando está a viver esta realidade? Como é que vê o mundo quando está a viver tudo isto? Reserve um momento para dar vida a afirmações poderosas. Primeiro, crie afirmações sobre a sua identidade, como se vê a si próprio. Pode ser algo como: eu sou digno, sou um ímã para a abundância, porque trago dentro de mim o toque mágico de um alquimista. Depois, crie afirmações que se relacionem com a sua visão do mundo. Por exemplo, o mundo conspira a meu favor. Tudo acontece no momento certo e de acordo com o plano divino. Quando se dedicar a repetir estas afirmações diariamente e as interiorizar, prepare-se para assistir a uma transformação incrível. A realidade que percepciona, a forma como vê o mundo, vai começar a mudar diante dos seus olhos. Mesmo que o que quer seja aparentemente difícil para si hoje, não quer dizer que amanhã não seja capaz de o alcançar. Tudo leva tempo, prática e paciência. Por isso, respeite o seu tempo, mas também não deixe que certos medos o impeçam de alcançar o extraordinário. Por isso, reserve um momento para fazer este exercício. Ele tem o poder de revolucionar completamente a sua vida. Agora vamos passar para a chave número 2. O que precisa de compreender é que o reflexo que vemos no nosso mundo material é formado com um certo atraso. Por quê? Eis a razão. No nosso mundo interior, podemos criar uma imagem instantaneamente, fechando os olhos e visualizando o que queremos. É assim que funciona nesta dimensão. No entanto, na terceira dimensão, a dimensão física, as coisas demoram algum tempo a manifestar-se devido à natureza inerte da matéria. A matéria é densa e não consegue quebrar as leis da natureza para que tudo se manifeste instantaneamente. Isso leva-nos à próxima chave. É preciso agarrar-se à crença que estabeleceu durante o tempo suficiente para que o seu desejo se manifeste. O que é que isto significa? Significa que tem de se manter fiel à identidade e à visão do mundo que criou até que o seu objetivo se revele. Seja o que for que queira ser, comece por adotar a identidade de alguém que já o seja. Pergunte a si próprio como essa pessoa agiria e mantenha-se fiel a essa identidade durante o tempo suficiente. Um fenômeno interessante ocorre quando as pessoas começam a experimentar isto. Apercebem-se de que as suas vidas têm altos e baixos. Estabelecem uma crença, uma identidade, esperando que o seu objetivo se torne realidade, mas o resultado não aparece imediatamente. Então, o seu humor começa a diminuir juntamente com a crença. Agora, quando o seu humor atinge o ponto mais baixo, de repente a sua manifestação revela-se. No entanto, quando se manifesta, começa a refletir a sua atitude negativa anterior com um certo atraso. Depois, o que se manifesta começa a deteriorar-se de novo porque reflete simplesmente o que sentimos. Desta forma surge uma espécie de onda, um ciclo que ocorre na nossa vida e ao qual não podemos escapar. Há altos e baixos, e não há como evitá-los. O segredo é manter-se sempre fiel à identidade e à visão do mundo que criou, pois esta é a forma mais eficaz de promover mudanças significativas na sua vida. Passemos agora à chave seguinte, que considero profundamente impactante e que tenho praticado diariamente. O que tem de compreender é que o espelho da realidade não reflete a natureza dos seus pensamentos, mas sim o seu conteúdo purificado. Explicarei em seguida o que quero dizer. Pense nisso. Se continuar a expressar insatisfação, mas houver um conteúdo para a sua insatisfação, como por exemplo, odeio o meu emprego sem saída, odeio o meu chefe, odeio o meu parceiro, odeio as contas que tenho de pagar, o espelho não reflete o ódio em si, mas reflete o conteúdo específico do seu ódio. Por exemplo, odeio as facturas. Como resultado, recebe mais contas. Eu odeio o meu trabalho e mais situações surgirão para aumentar a sua insatisfação com o trabalho. É exatamente assim que acontece. Quanto mais se queixar do que não tem e do que não quer,
isso continuará a refletir-se na sua vida, dando-lhe mais razões para confirmar a sua visão do mundo e a sua identidade. Esta é a diferença fundamental entre uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de abundância. É simplesmente uma questão de ver o copo meio cheio em vez de meio vazio. A chave para aplicar isto na sua vida é simples. Concentre-se no que quer e no que já tem. Para fazer qualquer mudança acontecer, precisa de começar a concentrar-se no que já tem neste momento. Tudo o que tem. Todo o progresso que fizeste, a bela família que tens, as coisas que queres na tua vida. Pare e pense. O que é que eu quero? O que é que faria da minha vida uma verdadeira viagem de descoberta? Como é que isso parece? Como é que se sente? Pode ser uma imagem vaga, desde que se concentre no que quer. E quando o fizeres, quando continuares a concentrar-te no que queres, a distância entre a sua vida atual e a vida desejada começa a diminuir, porque começa a ultrapassar os limites da sua zona de conforto. Esta é a chave número 3. Agora vamos passar para a chave número 4. Por último, mas não menos importante, o ciclo do espelho. Isto vai mudar tudo para sempre, porque se aprenderes a manipular este ciclo do espelho para ti próprio, deixarás de ter tantas incertezas sobre o que fazes. Verá literalmente a realidade a mudar diante dos seus olhos. Tudo começa com uma observação. Então, qual é a atitude retrógrada que teve no passado? Todas as queixas, as coisas más que aconteceram no passado ou as escolhas inconscientes que foram feitas. Isso é o momento presente. Quando olhamos para o momento presente e somos confrontados com contas para pagar e um trabalho de que não gostamos, por exemplo, observamos isso e usamo-lo para formar a nossa imagem ou atitude. Quando digo imagem, refiro-me à atitude interna, aos pensamentos e sentimentos que apresentamos ao espelho. Quando formamos a imagem, o espelho não tem outra escolha senão refleti-la. Assim, ele reflete e forma a realidade de acordo com a imagem refletida. Mas o que normalmente acontece é que a maioria das pessoas volta a olhar para o reflexo e continua presa neste ciclo. Esta é uma armadilha viciante em que a maioria das pessoas se encontra. Elas observam e permanecem presas nesse padrão. E no final pensam, bolas, isto está sempre a acontecer. Não sei o que estou a fazer de errado. E então tentam diferentes táticas e estratégias. Tentam estratégias de negócio. Tentam começar um novo negócio e nada funciona. É como se funcionasse por um tempo. Ficam entusiasmados, mas depois voltam a esse padrão simplesmente porque não conseguem fazer uma mudança interna. Mas quero que te lembres de algo muito importante. Isto porque não está a acontecer nenhuma mudança fundamental em termos de visão do mundo e de identidade. Portanto, a forma de o fazer é inverter este processo. A maioria das pessoas começa por observar, depois cria a imagem e, por fim, o reflexo. Este é o ciclo normal para as marionetas. Mas, se quisermos tornar-nos co-criadores, um verdadeiro criador da sua realidade, precisa de inverter este ciclo. Digo isto porque eu próprio já passei por isso durante muitos anos da minha vida. Mas quando eu realmente entendi este ciclo, tudo mudou. Para quebrar este ciclo, começamos primeiro com a imagem que gostaríamos de formar. Viramos as costas à reflexão. Viramos as costas ao olhar para a nossa realidade atual, porque começamos a perceber que o que está à nossa volta agora só se formou a partir de decisões tomadas no passado. É preciso perceber isso ou nada mudará. Se eu quiser moldar o amanhã, escolho conscientemente o dia de hoje. Por isso, começamos com a imagem e quando escolhemos a imagem e dizemos, ei, isto é o que eu quero e isto é o que eu tenho. O espelho não tem outra escolha senão começar a refleti-la em pequenas quantidades, pouco a pouco. Mesmo as pequenas mudanças acontecem lentamente e com atraso. Então, o que é que fazemos a seguir? Em vez de observar, confirmamos. Olhamos para o espelho para ver o que está a funcionar e quando vemos o reflexo, pensamos, está a funcionar. Olha, isso aconteceu. Se quer ter mais confiança, o tempo vai notar que as pessoas vão começar a recebê-lo melhor. Se quiser melhorar algum aspecto do seu trabalho ou negócio, vai notar que as coisas estão a melhorar. O seu mundo inteiro pode estar a desmoronar-se, mas você só se concentra nas coisas que quer confirmar, nas coisas que correspondem à visão do mundo e à identidade que escolheu criar. A ideia é que continue sempre a fazê-lo, e quanto mais o fizer, mais se transformará em algo que ultrapassa tudo o que alguma vez imaginou. Se começares a usar estes princípios, a tua vida vai mudar completamente. Pessoal, isto é real.
Isto é algo que eu apliquei e que realmente funcionou, por isso estou a passá-lo para vocês. No início da minha jornada espiritual, pensei que era um disparate, mas quando vi os resultados, foi uma loucura. As coisas que eu queria começaram a vir até mim para além do que eu tinha imaginado. Ao mergulharmos nas profundezas do espelho da realidade, descobrimos um poder interior que muitas vezes ignoramos. O que vemos à nossa volta é, de facto, um eco das nossas crenças, identidade e visão do mundo. Mas o segredo da transformação é que, em vez de nos limitarmos a observar a realidade, temos de moldar o nosso destino com a imagem de quem queremos ser e do que queremos alcançar. À medida que formamos esta nova imagem, o espelho da realidade responde com pequenas mudanças, transformando-se lentamente. O espelho da realidade não conhece limites. Apenas responde ao que lhe oferecemos. Tal como o alquimista que transforma chumbo em ouro, podemos transmutar as nossas vidas adotando uma mentalidade de abundância, concentrando-nos no que temos e no que queremos. Em última análise, a nossa viagem através do espelho da realidade é uma procura da verdade dentro de nós e uma celebração da nossa capacidade de criar, de inovar, de transcender. Espero que este conhecimento seja a chama que o guie na viagem da vida, ajudando-vos a criar a realidade dos vossos sonhos. Obrigado por embarcarem nesta viagem comigo. Se este vídeo ressoou em si, convido-o a gostar e a subscrever o nosso canal. Partilhe este vídeo com outras pessoas para que possam beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, partilhando os seus pensamentos, reflexões e experiências. Mais uma vez, obrigado por assistir e por se juntar a mim. Fiquem bem e até breve.